um aumento é tudo que ultrapassa de 100%. 120% ultrapassou quanto em 100%? Ultrapassou 20%. Então, esse aumento é de 20%. Basta eu pegar 120% menos 100%. Então, nesse caso, eu tenho um aumento de 20%. Portanto, a resposta correta é a letra C. Juros simples. Bom, para eu resolver juros simples, primeiramente eu tenho que entender o seguinte: o que é juros? O que é juros simples? Juros simples é taxa vezes tempo. E montante? O que é montante? Montante é o capital que eu tenho somado com os juros de um certo período. Então é o seguinte: para vocês não terem que decorar aquela fórmula que juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo sobre 100, nós vamos fazer todos os exercícios de juros simples de uma maneira fácil, utilizando regra de 3. Então é o seguinte, olha só. Questão 1. Um agente operacional bem-sucedido empregou uma certa quantia C a juros simples de 6% ao ano durante 5 anos. E o montante correspondente a juros simples de 12% ao ano durante 2 anos. Isso lhe proporcionou um montante final de R$ 80.600. Então, o seu capital inicial C foi, em reais, de letra A, R$ 35.000, letra B, R$ 40.000, letra C, R$ 45.000 e letra D, R$ 50.000. Para resolver esse exercício, primeiramente eu sei que eu quero saber o capital inicial C. Toda vez que eu estiver fazendo exercício de juros, eu chamo o capital inicial, o capital, de 100%. Se eu pegar um empréstimo, eu peguei um capital emprestado. Esse capital é 100%. Se eu aplicar alguma coisa, eu apliquei um capital. Esse capital é 100%. Então, toda vez que eu for tratar de capital, eu vou chamar o capital de 100%. É o seguinte, juros é taxa vezes tempo. Então é o seguinte, o agente operacional bem-sucedido, ele empregou essa certa quantia a juros de 6% ao ano durante 5 anos. Esse tempo de 6% ao ano durante 5 anos rendeu um juros de 6 vezes 5, multiplicando taxa vezes tempo, 30%. E juros, ele aumenta o dinheiro. Toda vez que eu tenho juros, basta eu pegar o valor e multiplicar por 130%, que já sai capital mais juros, já sai o dinheiro aumentado. Bom, então é o seguinte, ó, ele pegou esse valor e multiplicou por 130%. Então, esse capital 100% vezes 130%. O montante correspondente, que esse 100% vezes 130%, ele aplicou a juros de 12% ao ano durante 2 anos. Ou seja, o que é o juros de 2% ao ano durante 2 anos? Juros não é taxa vezes tempo? Não é 12% ao ano? Não é 2 anos? 12 vezes 2, 24%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse capital, que é 100%, multiplicar por 130%, que é a primeira aplicação, que é um juros de 30%. Juros eu sei que aumenta o valor em 30%, então tudo que é aumento, pegando a ideia de porcentagem, dá 130%. Depois eu vou multiplicar por 124%. Por quê? Porque é os juros da segunda aplicação, que é 12% ao ano durante 2 anos. 12 vezes 2, 24. Como os juros aumentam, então dá um aumento de 24%. Um aumento de 24% eu multiplico por 124%. Isso lhe proporcionou um montante final de R$ 80.000. Então essa multiplicação de 100% por 130% por 124% vai dar o montante de R$ 80.600. Então que capital que é esse? Então o exercício diz assim na resolução. Para resolver o exercício de juros simples, trataremos o capital de 100%, como já foi dito isso antes. Juros nós trataremos como aumento. Toda vez que tiver juros, ele vai aumentar o dinheiro. Nesse exercício temos 2 aplicações. A primeira, a taxa de 6% ao ano durante 5 anos. Então, se eu multiplicar a taxa vezes tempo, eu tenho juros de 30%. Juros de 30% é um aumento de 30%. Esse aumento de 30%, na resolução, eu chamo de 130%. A segunda, a taxa de 12% ao ano durante 2 anos. Então, multiplicando taxa vezes tempo, eu tenho 24%. 12 vezes 2, 24. O que significa um aumento de 24%. Multiplicando os 2 aumentos, olha só.
130% vezes 124% vai dar o quê? 130 vezes 124 vai dar 16.120. 10 vezes 10 vai dar 100. Só que eu quero ter porcentagem. Para eu ter porcentagem, o denominador tem que ser 100. E para o 10.000 virar 100, eu vou ter que cortar 2 zeros ou dividir por 100. É melhor que eu divida por 100, que é a mesma coisa que cortar 2 zeros. Só que se eu dividir por 100 no denominador, eu sou obrigado a dividir por 100 no numerador também. Então, 16.120 dividido por 100, na verdade, dá 161,20. O número dividido por 100 é a mesma coisa de eu voltar com a vírgula duas casas. 10.000 dividido por 100 dá 100. Então, dividindo o numerador e o denominador por 100, nós vamos ter 161,20 sobre 100, ou seja, 161,20%. Isso aí é o meu montante. Então, o que nós vamos fazer para descobrir esse capital inicial? Nós vamos fazer uma regra de 3. Sempre eu vou dizer o seguinte, olha, se você estiver fazendo um exercício de juros simples, você vai chamar o seu capital de 100%. Então, olha só, 100% equivale a X. 161,20, que é o montante, equivale ao montante que o exercício me deu. Depois das duas aplicações, o agente operacional bem-sucedido ficou com R$ 80.600. Esses R$ 80.600 era o montante dele. Porcentagem com valor sempre é uma grandeza diretamente proporcional. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar cruzado. 161,20 vezes x vai dar 161,20x igual 100 vezes 80.600. É a mesma coisa de ser 80.600, porém acrescentando 2 zeros. Nesse caso vai ficar 8.060.000. X sozinho vai ser 8.060.000 dividido por 161,20. A hora que eu fizer essa divisão, a resposta vai dar 50.000. Portanto, 100% equivale a 50.000. 161,20 equivale a 80.600. Como eu quero o capital inicial, eu quero que é 100%, ou seja, eu quero 50.000. Portanto, a opção correta nesse exercício é a resposta letra D. Questão 2. Qual é a taxa mensal de juros simples de um capital de R$ 1.500 que após 90 dias se transformou em R$ 3.750? As opções A, 25% ao mês, B, 30% ao mês, C, 40% ao mês e D, 50% ao mês. Fazendo uma análise nesse exercício, eu tenho o capital aqui que é R$ 1.500. Esse R$ 1.500 eu vou chamar de 100%. Eu tenho um montante, olha, se era 1.500 e transformou em 3.750, eu tenho um montante. O que é montante? É o capital mais os juros. O capital nesse dinheiro é 1.500. Portanto, os juros vai ser o quê? 3.750, que é o montante, menos o capital, que é 1.500, ou seja, os juros vai ser R$ 2.250. O tempo que também eu tenho, 90 dias. Só que como a taxa no exercício, no enunciado, nas respostas, nas opções, está pedindo ao mês, eu vou transformar esse tempo em meses. 90 dias é o mesmo que 3 meses. Então é o seguinte, para resolver o exercício, nós vamos resolver utilizando regra de 3. Sempre que pudermos fugir das fórmulas, para eu não ter que decorar a fórmula, fazendo um raciocínio é sempre melhor. Então é o seguinte, olha, o capital é 100%. Os juros é R$ 2.250. Então, o que eu vou fazer aqui, olha, 100% equivale a capital, equivale a 1.500. X%, que são os juros, eu coloquei só juros, igual a R$ 2.250. Multiplicando cruzado, já que eu tenho só valor e porcentagem sempre é diretamente proporcional, basta multiplicar cruzado, é uma regra de 3 simples. Eu vou fazer o seguinte, olha, x vezes 1.500, 1.500x. 100 vezes 2.250 vai dar 2.250 vezes 100, basta acrescentar 2 zeros. Então vai ficar o mesmo que 225.000. Então vai ficar 1.500x igual a 225.000. X sozinho vai ser o que então? 225.000 dividido por 1.500. Então x é igual a 150%. Então eu tenho 150% de juros nesse problema. Como o tempo é 3 meses, para eu encontrar a taxa, basta eu pegar os juros e dividir pelo tempo. Se eu tivesse que encontrar tempo, eu dividiria os juros pela taxa.
Como os juros é de 150% e o tempo é 3 meses, fazendo 150 dividido por 3 vai dar 50% ao mês. Logo, a resposta correta é a letra D. A taxa é de 50% ao mês. Prosseguindo, questão 3. Um capital de R$28.000 foi aplicado a juros simples durante um ano com a taxa mensal de 2%. O montante obtido após o período de aplicação é... Eu estou procurando o montante. O exercício me diz o seguinte, um capital de 28 mil. Se o exercício fala capital, se eu tenho esse valor aqui que é 28 mil, eu já vou chamar ele de 100%, porque o exercício me disse que esse 28 mil é o capital. Então, 28 mil equivale a 100%. Ele foi aplicado a juros simples a taxa de 2% ao mês, que é uma taxa mensal de 2% durante um ano. Como um ano são 12 meses, eu vou multiplicar 12 vezes 2, 24%. Então, teve aí 24% de juros. Como eu estou procurando o montante, o que é montante? Capital mais juros. Os juros é 24%. O montante é o capital 100% mais os juros 24%. Em porcentagem, quanto que é o montante? Capital 100%, juros 24%, 100 mais 24, 124%. Então o montante é 124%. Para resolver esse exercício aqui, eu vou montar uma pequena regra de 3. Então olha só na resolução do exercício diz assim, o capital é 100%. Os juros significam multiplicar a taxa vezes tempo, que nesse caso é 2% vezes 12, igual a 24%, ou seja, um aumento de 24%. Montante significa capital mais juros, que nesse caso é 100% mais 24%, ou seja, 124%. Fazendo uma regra de 3 agora, eu tenho R$28.000, que é o capital, eu vou chamar ele de 100%. X reais, que é o montante, que é capital mais juros, em porcentagem, vai dar 124%. Multiplicando cruzado, já que eu tenho uma regra de 3 simples, porcentagem em valor sempre será diretamente proporcional, eu posso multiplicar cruzado aqui. Então, multiplicando cruzado, eu tenho 100 vezes x, 28.000 vezes 124. 100 vezes x, 100x. 28.000 vezes 124 vai dar 3.472.000. X sozinho, 3.472.000 dividido por 100. Eu posso cortar 2 zeros no numerador, 2 zeros no denominador. Se eu fizer isso, o denominador passa a ser 1, ou seja, o número passa a ser inteiro. Então vai ficar o quê? 34.720 sobre 1, que é igual a 34.720. Logo, a resposta correta é a letra A. 4. Em quanto tempo um capital triplica de valor se está aplicada a taxa de juros simples de 10% ao ano? Ou seja, esse capital vai triplicar de valor. Como que esse capital triplica de valor? O exercício não me dá muitas dicas, só que o seguinte, olha só, o que é o capital? O capital é 100%. Se ele vai triplicar de valor, eu vou... O quê? O que é triplicar? Triplicar é o mesmo que multiplicar por 3. Então é o seguinte, eu vou pegar o capital 100% e vou multiplicar por 3. Ele vai passar a ser quanto? De 100% vezes 3, 300%. Então é o seguinte, olha, o capital de 100% ele passa a ser 300%. E ele está aplicado à taxa de juros simples de 10% ao ano. E pergunta em quanto tempo? Olha só as minhas opções. 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Se o capital é 100%, e ele passa a ser 300%, quer dizer que houve um aumento de 200% aí. Ele era 100, passou a ser 300, então 100 mais quanto que dá 300? 100 mais 200. Então esses 200% que aumentou aí, eu vou chamar isso de juros. Os juros é 200%. Pegando os juros e dividindo pela taxa, 200 dividido por 10, eu encontro o tempo. 200 dividido por 10 dá 20. Logo, a opção correta é 20 anos, letra C. Então, só fazendo a explicação do exercício aqui, o exercício diz assim, ó, o capital é 100%. Se ele triplica de valor, ele chegará a 300%. Isso significa um aumento de 200%. Como os juros equivalem a aumento, então temos juros de 200%. Dividindo os juros pela taxa, 200 dividido por 10
temos 20. Portanto, a opção correta é a letra C. Prosseguindo, questão 5. Aplica-se a quantia de R$ 1.480 a uma taxa de juros simples de 0,6% ao mês durante 8 meses. Ao final do período, o rendimento será igual a... Bom, nesse caso, o que é R$ 1.480? R$ 1.480 é 100%, porque eu estou aplicando essa quantia. Essa quantia é o capital que eu estou aplicando. Ela é 100%. A taxa de juros simples de 0,6% ao mês durante 8 meses. Como juros é taxa vezes tempo, eu vou multiplicar 0,6 vezes 8. 0,6 vezes 8 vai dar 4,8. Então, os juros é 4,8%. Ao final do período, o rendimento será igual a... Se está pedindo rendimento, na verdade, está pedindo o mesmo que juros. E o que é juros? 0,6 vezes 8, 4,8%. As opções que eu tenho são: letra A, R$ 65,14. Letra B, R$ 67,94. Letra C, R$ 71,04. E letra D, R$ 73,64. Resolvendo, os 1.480 é 100%, já que se trata de capital. Juros equivale à taxa vezes tempo, portanto, temos 0,6% vezes 8 igual a 4,8%. O exercício pede o rendimento, portanto, ele pede juros. Então, resolvendo, temos R$ 1.480 equivale a 100%. X equivale a 4,8%. Multiplicando isso aqui cruzado, eu tenho 100x igual 1.480 vezes 4,8 vai dar 7.104. X sozinho vai ser 7.104 dividido por 100. Um número dividido por 100 basta voltar com a vírgula duas casas. Ou seja, x vai ser R$ 71,04. Portanto, a opção correta é a letra C. Juros compostos. Bom, para eu fazer juros compostos já é um pouco diferente do juros simples. Por quê? Juros simples é taxa vezes tempo. Já os juros compostos é taxa elevado ao tempo. Por exemplo, se eu tenho 3 meses, eu vou multiplicar a taxa 3 vezes. Taxa vezes taxa vezes taxa. Porém, com aumento. Por exemplo, se eu a taxa de 5% ao mês durante 3 meses. Então, eu tenho, o que eu vou ter? Eu vou ter 3 aumentos de 5%. Um aumento de 5% eu escrevo 105 sobre 100. Então, eu vou multiplicar 105 sobre 100 3 vezes. 105 sobre 100 vezes 105 sobre 100 vezes 105 sobre 100. 3 vezes. Então, olha só. Resolvendo a primeira questão aqui, questão número 1, questão da ESAF, diz o seguinte. A aplicação de um capital de R$ 10.000 no regime de juros compostos pelo período de 3 meses a uma taxa de 10% ao mês, resulta no final do terceiro mês um montante acumulado de, letra A, de 3.000, letra B, um montante acumulado de 13.000, letra C, um montante acumulado inferior a 13.000, letra D, um montante acumulado superior a 13.000, letra E, um montante acumulado menor do que aqueles que seriam obtidos pelo regime de juros simples. Bom, para resolver esse exercício aqui, o que eu tenho? Eu tenho o capital que é 10.000, eu tenho a taxa que é 10% ao mês durante 3 meses. Eu sei que 10% ao mês durante 3 meses, o que eu tenho que fazer nesse 10% ao mês durante 3 meses? São 3 aumentos de 10%. Juros significa aumento. Então é o seguinte, um aumento de 10%, eu digo que equivale a 110 sobre 100. Então eu tenho lá 10.000, que é o capital, vezes um aumento de 10%, 110 sobre 100, vezes um outro aumento de 10%, 110 sobre 100, vezes o terceiro aumento de 10%, que equivale a 110 sobre 100. Então eu tenho 10.000 vezes 110 sobre 100, vezes 110 sobre 100, vezes 110 sobre 100. Então é o seguinte, olha o que o slide diz. Usaremos a mesma ideia de porcentagem na resolução de juros compostos. Como a taxa é de 10% ao mês,
significa um aumento de 10%, ou seja, 110 sobre 100. Como são 3 meses, então temos 3 aumentos de 10%. Então, resolvendo, nós temos 10.000 vezes 110 sobre 100, vezes 110 sobre 100, vezes 110 sobre 100. A melhor tática para resolver isso aqui, olha, é cortando os zeros. Olha só, no numerador, o 10.000 faz parte do numerador. Ele tem denominador 1, já que ele é número inteiro. Então, no numerador eu tenho, 10.000 tem 4 zeros, o 110 tem mais 1, o outro mais 1 e o outro 110 mais 1. Então, eu tenho 4, 5, 6, 7 zeros. No denominador, eu tenho 2 zeros em cada 100. São 3 cents, 3 zeros. Então, eu posso cortar 6 zeros na parte de cima, 6 zeros no numerador e 6 zeros no denominador. Se eu cortar 6 zeros no denominador, vai ficar 1, 1 e 1. Se eu cortar 6 zeros no numerador, vamos cortando aqui, vai ficar... Se eu cortar 4 zeros aqui no 10.000, vai ficar 1. Mais um zero no 110 vai ficar 11, mais um zero no 110 vai ficar 11. Vai ficar 1, 110, normal, e vezes 2 11s, e vezes 1. Então vai ficar 1 vezes 11, 11. 11 vezes 11, 121. 121 vezes 110, 13.310. No denominador só sobrou 1, então vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 equivale a 1. Então 13.310 sobre 1 equivale a 13.310. O exercício diz o seguinte: vai ser um montante acumulado de 3.000. Opção falsa. Letra B, de 13.000. 13.000 também é falso. Letra C, de inferior a 13.000. Também é um resultado falso, que é superior. Então a resposta é a letra D. O montante é superior a 13.000, já que deu 13.310. E a letra E diz o seguinte: é menor do que aqueles que seriam obtidos pelo regime de juros simples. Não. Os juros compostos ele sempre será maior do que os juros simples. Ele só será igual se o período for equivalente a um mês. Se o período for equivalente a mais de um mês, o juro composto sempre dará um valor maior, um montante maior do que o montante do juro simples. Como nesse caso aqui, o período foi de 3 meses, então o montante de juros compostos será maior do que o montante de juros simples. Prosseguindo, questão 2. Questão 2 diz assim: se um capital cresce sucessiva e cumulativamente, ou seja, se ele cresce sucessiva e cumulativamente, ele vai ser juros em cima de juros, juros sobre juros. Durante 3 anos, a base de 10% ao ano, olha só, a taxa está ao ano, o tempo também está ao ano. Se eu tenho taxa ao ano e tempo ao ano, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 3 aumentos de 10%. Então, o seu montante final é, letra A, 30% superior ao capital inicial. Letra B, 130% do valor do capital inicial. Letra C, aproximadamente 150% do valor do capital inicial. E letra D, aproximadamente 133% do capital inicial. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho 3 aumentos de 10%, já que ele cresce durante 3 anos sucessiva e cumulativamente à base de 10% ao ano. Então, um aumento de 10%, eu escrevo 110 sobre 100. Se são 3 aumentos de 10%, ou seja, 110 sobre 100, vezes 110 sobre 100, vezes 110 sobre 100, 3 vezes. Então é o seguinte, olha, usaremos a mesma ideia de porcentagem na resolução de juros compostos. Como a taxa é de 10% ao ano, significa um aumento de 10%, ou seja, 110 sobre 100. Como são 3 anos, então faremos 3 aumentos de 10%. Então vamos resolver aqui, vai ficar 110 sobre 100, vezes 110 sobre 100, vezes 110 sobre 100. Para resolver 110 sobre 100, vezes 110 sobre 100, vezes 110 sobre 100, basta eu fazer 11 vezes 11 vezes 11 no numerador. Por quê? Os 3 zeros, um zero de cada 110, eu só acrescento na resposta final. Então eu tenho 11 vezes 11, 121. 121 vezes 11, 1.331. Como cada 110 tem um zero, e são 3, eu vou acrescentar 3 zeros. 1.331 acrescentado de 3 zeros vai ficar 1.331.000. Fazendo 100 vezes 100 vezes 100,
Basta eu fazer 1 vezes 1 vezes 1 e acrescentar os zeros. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Como são 2 zeros em cada 100, e são 3 100, eu vou acrescentar 3 zeros na frente. Então vai ficar 1.331.000 sobre 100.000. Bom, se eu cortar 3 zeros e 3 zeros, vai ficar 1.331 sobre 1.000. Só que eu quero ter denominador 100. Como eu quero ter denominador 100, 1.331 sobre 1.000, basta eu dividir por 10, porque 1.000 dividido por 10 é 100. Aí eu divido 1.331 também por 100. Dividindo 1.331 por 100, basta eu voltar com a vírgula uma casa. Voltando com a vírgula uma casa, vai dar 133,1 sobre 100, ou seja, 133,1%. Então, a resposta correta é a opção D, 133,1%. Voltando na análise das respostas, olha só, 133,1% seria qual a resposta? 30% superior ao capital inicial. O que significa 30% superior ao capital inicial? O capital inicial ele é 100%. 30% superior equivale a 100% mais 30%, o que equivale a 130%. Como a resposta deu 133,1, essa opção é falsa. Na letra B, está dizendo assim, 130% do valor do capital inicial. Se vocês repararem, a letra A e a letra B diz a mesma coisa, porém em palavras diferentes. A letra A, 30% superior ao capital inicial, significa 130% do valor do capital inicial. A letra B também está escrita a mesma coisa, olha, 130% do valor do capital inicial. Portanto, se a letra A fosse resposta, a letra B também seria a resposta. E vice-versa. Então, automaticamente essas duas opções estão anuladas. Não são respostas. Sobrou a C ou a D. A letra C diz assim, aproximadamente 150% do capital inicial. 133,1 é aproximado, mas ainda está distante. Pode ter uma resposta melhor do que ela. A letra D diz assim, aproximadamente 133% do capital inicial. Então, 133,1% está bem próximo de 133%. Como diz aproximadamente, não quer dizer uma resposta exata. É uma resposta que mais se aproxima. E a que mais se aproxima é a letra D. Portanto, ela é a resposta correta. Prosseguindo,